Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos olhar o cabeçalho stdarg.h, que permite que você passe uma lista de parâmetros para uma função, mas a quantidade de parâmetros pode variar de acordo com a sua necessidade. Então vamos codificar aqui para você entender o que foi dito. Primeiro vamos incluir o cabeçalho que faz isso, que é o stdarg. Vamos criar uma função aqui fora, parâmetros, ela retorna um int, mas não necessariamente. E 3 pontinhos aqui de parâmetros que a função está recebendo. Então, aqui que a função recebe uma quantidade variável de parâmetros, tem uma regra, dizer quantos parâmetros serão passados, por isso que tem um int fixo ali. Talvez você tenha achado que não precisa informar a quantidade, e que magicamente ele saberia quantos tem. Não é assim. Ele precisa saber quantos parâmetros serão passados. Logo, o primeiro parâmetro é obrigatório, e informa a quantidade que será passada, menos esse próprio parâmetro de quantidade. Então, como nós vamos codificar aqui? Vamos colocar aqui um int i é igual a 0, char, pointer de nome, que nós vamos passar aqui strings, para você ver como ele funciona. Aí vamos colocar aqui valist, vl. Valist vai criar uma lista para os parâmetros passados para a leitura. É isso que a função valist vai fazer. Em seguida, nós temos o va start, vl, p quantidade. A função VAStart vai iniciar essa lista colocando os parâmetros dela. Então você criou a lista aqui em cima no VAList, o VAStart vai inicializar com a quantidade que você passou na função aqui. Então ele já vai criar um espaço suficiente para conter os parâmetros. Vamos fazer um for aqui, for i igual a 0, eu já tinha definido lá em cima, podia definir aqui mesmo, mas ficou, né? P quantidade, enquanto for menor que P quantidade, indexador. Nesse for, nós vamos ler toda a lista criada. Como que nós vamos fazer isso? Eu criei um char pointer de nome ali. Então, o char pointer nome é igual a varg, o nome da lista e o tipo que ela está retornando. Então, aqui no varg, ele vai passar e buscar cada item da lista que foi inicializada, com o valist e com o vastart. E vamos imprimir o que ele trouxe aqui. Cout, nome, a variável, std endline. E depois que encerrar o for, vamos dar um va-end e o nome da lista. Que aí com o va-end ele libera a lista, encerra o acesso, libera a memória e outras coisas que ele deve fazer internamente. Então tá ótimo. Então agora aqui no main, vou chamar a função parâmetros, vou passar 3 argumentos, passar meu nome e um final, só para entender que finalizou. E aqui vou dar escrever uma string final só para ter o contexto de que encerrou a função. Vai voltar aqui, evidentemente. Então vamos executar. Vai lá, passei 3 argumentos. Ele voltou Wagner, Marcuse e final. E o fim do programa. Então é muito simples. A função, ele precisa criar uma função aqui que tenha o primeiro parâmetro tem que ser a quantidade fixa que vai ser passada. Eu criei um int no retorno aqui, mas não precisei. Então, a quantidade fixa que vai ser passada e os 3 pontos como quaisquer quantidade de argumentos aqui. Pode ser 0 ou uma quantidade que você precisa. Você dá o valist para inicializar, para criar a lista, e você dá o vastart para inicializá-la. Então, você passa o nome do valist aqui e a quantidade que vai ser usada. Ele vai inicializar com essa quantidade. Então, os parâmetros já vão estar aqui. E quando você dá um varg, você dá o nome da lista e o tipo que tem que ser retornado. No caso é um char pointer, vai retornar um char pointer e vai imprimir. E aqui, quando você chamar a função, a primeira coisa que tem que fazer é a quantidade de parâmetros e os parâmetros em si. Não é difícil, né? Mas tem que seguir a sequência de criação da lista, inicialização, ler e encerrar a lista, senão você vai ter problema. Então vamos passar uma quantidade errada só para ver o resultado. Só vou alterar aqui de 3 para 4. Vamos executar. Você viu que o quarto parâmetro foi sujeira de memória, né? Então, passando o parâmetro errado, pode ou não ocorrer erro no programa. Depende de qual processamento você irá fazer e o que tem na memória naquele momento. Lembra dos ponteiros? Caso não conheça como funcionam ponteiros e memória, veja vídeo nesse canal sobre o assunto. Então vamos agora só mudar de char pointer para o int, só para a gente se divertir um pouco aqui e entender melhor. Então aqui,
Vamos colocar, em vez de char pointer nome, vai ser int valor. Então a lista aqui está sendo criada, está sendo inicializada. O varg, aqui em vez de nome é valor. O varg aqui vai voltar um tipo int. Aí aqui vai imprimir valor. Vai encerrar a lista. E aqui parâmetros. Vamos colocar aqui. É numérico agora, né? Então famigerado 1, 2, 3, 4. Sempre útil para ser teste didático. Aí o fim está aqui. Bom, acho que é isso aí. Vamos executar. Imprimiu 1, 2, 3, 4. Nada de extraordinário, né? E aí? Achou que o recurso é difícil? Achou útil? Cuidado para não criar um problema para utilizá-lo. Se você tem uma função bem definida, com parâmetros bem definidos, é muito melhor do que ficar passando parâmetros variáveis, porque a lógica aqui dentro da função vai ser complicada depois. Então, uma função bem escrita é uma função que tem parâmetros fixos. É claro que isso funciona em 99% dos casos, sempre tem uma exceção, e para isso tem a função arg aqui, stdarg.h. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.